E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho o título da Conrad, Angela Davis, escrito por Maria Paula Pet e ilustrado por Mel Zohar. Para quem não sabe, né, e eu acho difícil que alguém não saiba, Angela Davis é uma figura importantíssima que começou a agir no final dos anos 60 como ativista pelos direitos da população afro-americana, principalmente no que diz respeito à população prisional também. E, enfim, o que nós já sabemos, né, ou melhor, o que já se espera, mesmo que você tenha ouvido falar pouco desta figura tão importante, você já espera uma história aí em que ela tenha que superar inúmeros obstáculos, né, lutar contra o sistema, literalmente. E é isso que nós encontramos aqui. Na verdade, a história ela já começa com a Angela enfronhada aí na sua luta, na sua missão. Mas o que chama a atenção aqui, em meio a alguns triunfos e várias derrotas, né? É uma luta que, por sinal, ela não acabou até hoje. Nós percebemos que a história ela não se furta de trazer aí alguns detalhes um tanto desagradáveis internamente desses movimentos, né? No caso, o machismo que a Angela e outras integrantes do movimento acabavam sofrendo, né? E isso é dito de forma muito literal aqui por alguns personagens, né? Que agridem, que acham que ela está fazendo demais porque ela não deveria assumir determinados papéis, ela tinha que ficar só lá na retaguarda e tal. E ela, desde o começo aqui, ela se mostra uma personagem assim que é pra lá de ativa, né? Alguém que quer estar ali na frente, alguém que assume seus compromissos, vai para cima e tudo mais. E isso acaba gerando como contrapartida, né? Não só a confiança de algumas pessoas as quais ela ajuda, mas como também a fúria, né, o incômodo de alguns homens que ocupam posições de destaque dentro dessas organizações, né? No caso, algumas filiais dos Panteras Negras e tal, a gente vê esse tipo de conflito aqui. E ao longo da história nós acompanhamos, né, essa luta inglória, essa luta difícil, né, que foi a luta contra o racismo e tal, no caso dela, né, ainda potencializada por essa questão de sofrer preconceito por ser mulher. E ainda um detalhe interessante que é bacana colocar aqui é que a luta da Angela também não era somente nas questões raciais, mas também pelas questões econômicas. Então, mesmo o povo, ela buscava uma integração com o povo latino, com o povo branco, todos os que estivessem em uma situação desfavorável dentro do sistema, tivessem numa situação de pobreza ou de injustiça, ela via tudo isso como uma luta só. Então é bacana a gente ter esses detalhes, né, ter esse panorama de uma figura histórica tão importante quanto ela nesta HQ. No fim, o que dá para falar como roteiro é que ele funciona com essa sucessão de acontecimentos, tá? Que muitas vezes acontece da gente pegar uma transição assim de um caso, de um acontecimento para o outro que acaba soando um pouco brusco, na minha opinião. Mas eu acredito que o objetivo da roteirista aqui foi fazer um panorama assim bem geral do caminho que a Angela Davis percorreu e apresentar isso para um público novo, né, principalmente agora que as discussões que ela levantou naquela época elas continuam relevantes até agora. Então, nesse ponto, o quadrinho ele é muito bem sucedido, tá? Então, eu não vejo por que reclamar desse tipo entre aspas, de barriga na rádio. Acho que não é nem o caso de falar de barriga, né? Mas eu acredito que o que nós temos aqui é mais uma sucessão de acontecimentos que seguem de uma forma que eu acredito que sejam bastante fiéis ao que aconteceu na realidade, né, na vida dela. E até por isso,
você não tem assim grandes viradas dramáticas e tudo mais. Mas dentro da proposta da HQ, que é abordar essa figura, né, trazer isso de volta, para que as pessoas falem mais sobre a Angela Davis, eu acho que está perfeitamente, o objetivo foi perfeitamente alcançado. Então, nada contra, tá? Essa opção textual da HQ. E o que é bacana é quando você pega algo com um teor assim tão contundente quanto é uma história dessas, obviamente que você corre o risco até de pesar demais para o lado do leitor e tal, ainda mais sendo um quadrinho, né, sendo algo que depende de imagens. E eu acho que o traço da Mel Zohar aqui, ele serviu bastante para dar uma suavizada nesse teor, né, dar uma aliviada para a gente, porque quando a gente passa os olhos por essas páginas, a gente percebe que tem uma paleta de cores que é muito harmoniosa, uma narrativa que funciona bem, os personagens eles são estilizados de uma forma que simplifica bem a figura, né? Simplifica no bom sentido, é claro, não sacrifica nada que a história precisaria no final das contas. Então, no fim, o conjunto acaba soando assim bem sucedido, na minha opinião. Gostei bastante da HQ, ela tem aí uma cadência narrativa, até tirando aquela questão do texto que eu comentei, mas visualmente acho que isso acaba compensando. Dá para você ler sem se entediar, né? Graças a esse cuidado gráfico que o álbum tem. Então fica aí a recomendação, acho muito bacana, assim, sei lá, talvez até levar isso para a sala de aula, para comentar, para falar da questão histórica, para falar da personalidade de Angela Davis, que precisa ser comentada, evidentemente, precisa ser mais conhecida. E fica aí essa recomendação desse título bacana da Conrad, Angela Davis. Link para compra aí na descrição do vídeo se você gostou. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se não deu like, por favor, dá um like aí. Comenta o vídeo, compartilha se gostou, tal. Fala aí se já leu a HQ. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Não esqueça também que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá, vê o nosso programa de recompensas para apoiadores. Pense em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica, beleza? Então é isso, boa leitura.